Olá, começamos hoje mais um novo projeto aqui no Isen, que são as videoaulas que serão colocadas na internet para ajudar você, aluno, você, pai de aluno, com mais uma ferramenta de estudo para melhorar o seu rendimento escolar. Hoje, nosso vídeo é o tema 6º ano, 4º bimestre. Vamos falar sobre as religiões. Como são as religiões? Vamos falar sobre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nossa função e nosso objetivo neste vídeo não é que o vídeo substitua o livro, de maneira alguma. Muito pelo contrário. Nós continuaremos utilizando ele. E o livro será o nosso roteiro. Assim como no ano de 2015, quando faremos vídeos mais elaborados, também utilizaremos o livro como o nosso norte, como o nosso roteiro para os vídeos. Como eu disse a vocês, é mais uma ferramenta para ajudar o rendimento escolar. Ajudar na prova, por exemplo. E nosso objetivo também é fazer sempre um vídeo a cada final de bimestre e colocando na internet para que você possa acessar. Vamos começar então. A videoaula não é uma coisa demorada, mas é algo que faz um resumo muito interessante sobre todo o processo que nós estamos trabalhando. Então vamos começar pela ordem do livro e vamos começar trabalhando com o judaísmo. O judaísmo pode ser, por alguns professores de história, analisado como uma religião que conta a história do povo hebreu. O livro, aqui, ainda na sua página 58, fala sobre a presença da religião em nossa sociedade. 3 religiões chamam a atenção: cristianismo, islamismo e judaísmo. E nós falaremos um pouco sobre cada uma delas nessa videoaula. O judaísmo, como o livro gosta de citar, ele é, sim, um pouco da história do povo hebreu. E de que maneira esse povo hebreu começaria? Para alguns, o povo hebreu inicia Adão e Eva. Para outros, inicia mesmo com Abraão, o patriarca. Para nós, protestantes, é uma aula tranquila, é uma aula fácil, porque na verdade serve quase como uma escola bíblica dominical. Mas nós vamos ser menos complexos do que isso. E vamos analisar um pouco de cada uma delas para que nós possamos ter uma análise mais clara e direta sobre esse assunto. Quando falamos do judaísmo, Abraão, na verdade, é a grande interseção entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O profeta Maomé, ele é fundador do islamismo e é descendente do primeiro filho de Abraão, Ismael. Jesus é descendente do filho mais novo de Abraão, Isaac. A trilha entre os dois é dividida ali, em Abraão. E nesse caso nós estamos vendo a jornada de Abraão, começando aqui em Ur, em Gênesis 11:31, e que vai ser passada pela Babilônia, Mari, Arã, e vem por Damasco, Canaã, vem até o Egito e volta. Esse caminho de Abraão foi o caminho de Abraão de chegar até a terra prometida para ele, dado por Deus. Abraão tinha uma promessa de Deus que através dele uma grande nação seria levantada. A pressa de Abraão fez com que o mesmo tivesse um filho com sua escrava, Agar, sua empregada, perdão. Desse filho veio Ismael. Ismael foi, depois do nascimento de Isaac, através de um conflito, foi colocado no deserto. Acredita-se, com muita propriedade, que Ismael nada mais é do que o precursor do povo árabe. E aí nós vamos daqui a pouco falar sobre o islamismo e vamos lembrar de Ismael. No judaísmo, Abraão é o patriarca. Aqui começa o processo da cultura judaica. Depois você tem Isaac, Isaac vem Jacó. Jacó tem esses 3 filhos para o Egito, provavelmente em 1600 a.C., numa época em que parte do Egito era dominado pelos Hicsos, que também eram os semitas, e vivendo um tempo de liberdade até serem escravizados, como aconteceu com vários outros estrangeiros do país. No volta de 1200, liderados por Moisés, os hebreus, já como escravos, saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho. Esse caminho não é possível e eles atravessam o Mar Vermelho em direção à terra que mana leite e mel, ou seja, Canaã. Essa trajetória, narrada com detalhes, em um dos primeiros livros da Bíblia,
denominado Êxodo, palavra que significa saída ou partida. Foi durante esse percurso que Moisés teria recebido de Deus no Monte Sinai o Horebe, as tábuas da lei, que é a lei de Moisés, ou como nós conhecemos, os 10 mandamentos. Depois de 40 anos no deserto, o povo hebreu, sob a liderança de Josué, chega a Canaã, a terra prometida, onde viveu um bom tempo ao lado, em constante conflito com outros povos, como os filisteus, os arameus, os amonitas, os edomitas nessa região, moabitas, etc. Até que por volta de 1000 a.C., os hebreus ainda não tinham um governo centralizado. E nessa época, visando afastar adversários, as 12 tribos se concentraram, passaram a ter um comando central, no caso da pessoa do rei Saul. Mas foi da pessoa de Davi que o apogeu do povo hebreu existiu. Davi conseguiu estender as fronteiras e levar Jerusalém a um patamar de centro religioso daquele local. Seu filho Salomão assume seu lugar, conhecido pela justiça e também por erguer o templo. E depois do reinado de Salomão, o país vai se dividir em duas partes. O norte, com a capital em Samaria, ficou com o nome de Israel. O sul, com a capital em Jerusalém, passou a se chamar Judá, daí o nome judeu. O reino do norte, Samaria, foi destruído em 702 a.C. pelos assírios. Grande parte do seu povo foi expulso da região e perdeu para sempre a identidade, pois os sobreviventes se misturaram com pessoas com outros povos. Durante muito tempo, o povo de Israel foi sendo escravizado. E essa região passou a ser de domínio de vários povos. Até que o Messias veio. Muitos se dedicaram a proclamar o Messias. Mas a libertação que o povo judeu esperava que fosse política veio, na verdade, para o campo espiritual. O judaísmo, ele tem princípios. A fé judaica tem princípios. Os princípios, por exemplo, da existência do Criador, o princípio da sua unidade, o princípio da incorporabilidade, ou seja, apenas Deus é Espírito, a sua eternidade, a obrigação de servir e adorar apenas a Ele, a existência das profecias, a superioridade de Moisés sobre os outros profetas, a revelação dos mandamentos do Sinai, a imutabilidade da lei, a lei não muda, a onisciência de Deus, a retribuição deste mundo e do próximo, a vinda do Messias e a ressurreição da morte. Para vocês terem uma ideia, as leis judaicas estão todas colocadas no Torá, que é uma lei revelada por Deus que está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Essa é a diferença. O cristianismo vai ser diferente do judaísmo, porque depois de Cristo, o ensinamento de Cristo. O judaísmo se apega aos livros históricos, aos livros da lei judaica. Ou seja, não se apega à existência de Cristo como Messias. É aí que os dois se separam. Apesar dos 13 princípios da fé judaica não agredirem, por exemplo, o cristianismo. Agora, vamos falar do cristianismo. O cristianismo não é a religião mais, como eu vou dizer, é a religião mais professada do mundo. Ela está dividida entre duas partes, a cristã, a católica, romana, a apostólica romana, e o protestantismo. O protestantismo iniciado por Lutero e que fez a separação entre o cristianismo romano, através das doutrinas romanas daquela época, e depois Lutero, através do processo histórico da reforma do cristianismo. No livro, na página 66, vamos falar sobre o cristianismo, o reino de Deus na terra. E nós vamos ver as origens do cristianismo. As origens do cristianismo são remontadas, não por um personagem de ficção. Jesus não foi um personagem de ficção. Ele, no entanto, a sua história mais completa só se encontra em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa história, muito bem contada nos 4 evangelhos, e contada de uma maneira muito interessante, que é através da visão e interpretação desses 4 discípulos, de maneira bem diferente. Um ligado à questão ministerial, um ligado à questão, por exemplo, amorosa. Mas essas interpretações fazem com que os evangelhos sejam diferentes. Um dando um ponto mais importante para uma determinada história e outro para o outro. Apesar que não podemos esquecer que Paulo também encontra nas cartas aos Coríntios em vários pontos
da vida de Jesus, como por exemplo a Santa Ceia. O cristianismo, em algumas imagens também faz, essa imagem, por exemplo, aqui, na verdade, é pinturas do quadro que fala de um dos sermões de Jesus, e aí é que nós trilhamos o caminho de Cristo, que seria, entender a cruz em Cristo. O cristianismo tem sua origem nisso, Jesus. Essa é a separação do cristianismo para o judaísmo. O judaísmo se atém a Abraão, o patriarca, o pai do povo judeu. E a história do povo judeu, através dos seus livros, que contam o Êxodo, que contam, por exemplo, a formação do Estado, não do Estado, mas da cidade, das 12 tribos e por aí vai. O cristianismo, ele vai além. O cristianismo remonta, por exemplo, a vinda do Messias, que para os judeus vinha para trazer uma liberdade bélica, uma liberdade contra, no caso, o Império Romano e outros povos que tinham invadido a região. Naquele momento era o Império Romano. Jesus, por sua vez, Jesus não veio com nenhum objetivo bélico, de ordem de uma guerra, por exemplo, talvez o que tenha mais revoltado os Judas. Na verdade, Jesus veio com o interesse de uma libertação além do terreno plano, além do homem, além da carne, no terreno do plano espiritual. Jesus é a base do cristianismo e essa base tem princípios. Eu quero chamar a atenção de vocês desses princípios na página 67. Por quê? Porque isso cai à prova, além, claro, de ser importante para nós entendermos que é a base para muitos de nós que professamos a fé cristã protestante. O mundo não existe por acaso, mas por vontade de Deus. Para os cristãos, o Senhor Deus ama a todos o seu amor e o Pai o guia. Para o cristão, o reino de Deus não é um mero presente dele, mas uma tarefa do ser humano a se realizar. O principal mandamento para o cristão é a citação de Jesus. Tudo aquilo, portanto, que quereis, homens, vos façam. Fazei-vos a eles, pois este é a lei dos profetas. Apesar de ser criatura, o homem tem liberdade e a esta dos seus atos, o livre-arbítrio. Os cristãos creem e esperam pelo dia do juízo final, quando todos serão julgados por suas ações. E Deus é todo-poderoso, eterno, onisciente, onipresente, misericordioso, justo e pessoal. E a fé, a justificação vem pela fé. Talvez tenha sido aí, talvez não, perdão, com certeza, com total certeza, vem aí a reforma protestante. Quando o cristianismo, naquele momento, em Roma, está totalmente fora dos padrões do cristianismo nascido, Lutero percebe que as escrituras não batem com aquilo que é doutrinado, e ele levanta os 5 princípios, levanta que só Cristo, só a fé salva, toda glória pertence a Deus. E isso vai reformar, naquele momento, o mundo cristão ocidental. O interessante é que os cristãos vão ser perseguidos. Depois de Jesus deixa aqui um legado, deixa seus discípulos que vão espalhar a sua palavra e de pregar em todo o Evangelho, a toda a criatura, aquele obviamente que aceitar e reconhecer Jesus como Cristo será salvo, essa palavra. Há um espalhar do cristianismo por todo o reino. Esse espalhar vai fazer, por exemplo, com que o cristianismo, que seria perseguido e foi perseguido pelo Império Romano, anos depois virasse a religião oficial do Império Romano. É bom dizer que a perseguição do cristianismo pelo Império Romano tinha uma função muito clara. Qual seria a função da perseguição do cristianismo? Aquele povo cativo tinha o que acreditar. Tinha o que acreditar, mas essa palavra liberdade era uma palavra que dava medo, principalmente aos romanos. Deter o crescimento do cristianismo era importante para poder continuar com o Império Romano tomando conta daquela região. O que vai ocorrer é que, na medida que o cristianismo vai crescendo, ele vai chegando, principalmente por causa de Paulo, vai chegando às bases de Roma, ele vai chegar a lugares muito além, por exemplo, a Judéia, vai chegar além do povo judeu, vai chegar até a Grécia, por exemplo, vai chegar aos romanos. E isso vai fazer com que Nero, por exemplo, tape fogo em Roma e culpe os cristãos. Esses cristãos que serão perseguidos, julgados, serão condenados, alguns usados inclusive como tocha humana para iluminar a noite de Roma, outros serão jogados no Coliseu para divertir o povo romano, juntamente com água e pão, o circo romano, bancado pelas vidas e o sangue dos judeus.
Mas o que vai acontecer é que o cristianismo vai cair aos braços dos romanos com o tempo e transformado logo em liberdade de culto religioso e depois em religião oficial do Roma. Pensa comigo, 200 anos praticamente separam isso. Entre uma religião que é perseguida por uma religião que passa a ser oficial por aqueles que o perseguiram. Esse é o cristianismo. O cristianismo, Cristo, descendente de Abraão. Ok? Vamos fazer o islamismo agora. Terceiro ponto do nosso estudo nesse exato momento é o islamismo. Falando do judaísmo, falando do cristianismo, vamos falar agora do islamismo. Todos ligados a Abraão. Por exemplo, Maomé, que será o pai do islamismo, ele é descendente de Ismael, filho de Abraão. Repare como Abraão está ligando tudo, o patriarca. Ele é o dono da cultura, o propulsor da cultura do povo hebreu, através da sua jornada, e através dele, de Isaac, a nação construída através de Sibila, e realmente acontece. Você tem o cristianismo que nós falamos agora há pouco, através de Jesus, mas que é descendente também, e o islamismo, que vem de Maomé, uma revelação a Maomé, mas que está ligado a Abraão. Ismael, seu filho, o precursor do povo árabe. O livro, na parte do livro que nós vemos isso, é um livro da página 72, o islamismo do deserto para o mundo, e daqui nós temos as origens do islamismo, né? A Península Arábica é um deserto enorme, que até o século VI depois de Cristo era habitada em sua maior parte por tribos nômades, tribos que não tinham nenhum paradeiro fixo, e eram tribos nômades de beduínos, que criavam camelos, carneiros e cabras. Nos oásis viviam os agricultores que cultivavam a palmeira, a tamareira e o trigo. Nas vilas e cidades residiam os artesãos e comerciantes, esses últimos considerados da categoria social de maior prestígio. O interessante é que Maomé não vem disso. Maomé vem de uma família humilde. Maomé morou um tempo no deserto entre os beduínos e mais tarde tornou-se condutor de caravanas para lugares mais distantes, onde certamente se encontrava com pessoas que professavam o judaísmo e o cristianismo. O tempo que Maomé viveu ali junto com os beduínos, com certeza fez com que ele levava esses mercadores pelo deserto, com certeza teve contato com pessoas que professavam a fé judaica ou o cristianismo. Isso fez com que houvesse uma ligação entre as três religiões. O islamismo tem seus próprios códigos. Aqui nós vimos, por exemplo, nessa imagem, a Kaaba, na Meca, na cidade de Meca, a cidade, por exemplo, onde nasceu Maomé. Essa cidade é uma cidade onde todo mundo, pelo menos uma vez na vida, tem que ir, pelo menos todo mundo que professa a religião do islamismo. Gabriel, o anjo Gabriel, foi o que levou a profecia a Maomé, segundo o próprio povo islâmico mesmo fala, acredite. E toda essa profecia é colocada no livro, o que nós chamamos de Corão. Esse livro é onde se encontra toda a profecia da Maomé, e todas as regras, e não são poucas, que fazem com que a religião islâmica seja fundamental. É bom dizer que, é claro e óbvio, por ter nascido no seio do povo árabe, haveria uma rivalidade incrível com o povo judeu. Essa rivalidade iniciada, obviamente, com Ismael e Isaac. Talvez vocês já devem ter ouvido isso, inclusive, ou igreja, ou pelos seus pais. Mas existe, assim como no judaísmo e cristianismo, judaísmo nós vimos os 13 fundamentos, no cristianismo nós vimos os fundamentos da fé cristã, e agora vamos ver, por exemplo, na página 75 do seu livro, nós vemos os 5 pilares do Islã. Primeiro é o salat, refere-se à oração que deve ser repetida pelo menos 5 vezes ao dia. A oração pode ser dita em qualquer lugar, os fiéis se ajoelham em direção à Meca. Segundo pilar, refere-se ao credo islâmico, ou seja, a confissão de fé que há em um único Deus e que Maomé é o seu último profeta. Ou seja, depois de Maomé, ninguém. A palavra Hajj significa visita ao local de culto e refere-se à peregrinação à Meca, onde está a Kaaba, em homenagem a Abraão e Maomé. Você também tem referência ao Salão, refere-se a um jejum feito nos dias do mês do Ramadã, que é o
sua primeira revelação. O zakat. Zakat significa a purificação, o crescimento. Isso se dá por meio da prática da caridade. Todo muçulmano tem o dever de dar esmolas aos pobres, conforme manda o Corão, como uma forma de purificar-se do egoísmo e reduzir a inveja dos pobres. São fundamentos bem diferentes, por exemplo, do judaísmo e do cristianismo. Se você pegar alguns fundamentos do judaísmo e do cristianismo, eles se confundem se você não analisá-lo bem de perto. Mas o islamismo não. O islamismo é totalmente diferente. O que é interessante analisar no islamismo é como o islamismo, não sei se eu acho aqui uma imagem, ou algum mapa que fale sobre o islamismo só, espalhado o islamismo pelo mundo, a expansão do Islã. Você entendeu, achei? Nós temos aqui mais a expansão do Islã. O que fez com que o islamismo crescesse muito, é a identidade através da religião do povo árabe. Esse povo árabe que também se espalhou pelo mundo. Então houve uma diáspora do povo árabe, como houve, por exemplo, com os judeus. Mas houve um espalhar. E essa identidade se espalhou pelo planeta. Nós vemos aqui sua origem, seu processo de origem, e ele vem se espalhando em vários pontos do mundo. Inclusive os Estados Unidos hoje tem uma das colônias fora do Oriente Médio, fora da Arábia, uma das maiores colônias. E olha que os Estados Unidos têm uma dificuldade muito grande de lidar com a questão do povo árabe, até por causa do terrorismo e tudo mais. O próprio terrorismo, por sua vez, você deve ter ouvido falar sobre isso, ele vem muito de algo fundamental para a fé. Por exemplo, o jihad, que é a guerra entre as religiões, ou seja, o islamismo contra o cristianismo de alguma maneira. E aí você vem a análise americana sobre os países do Oriente Médio, como o próprio americano subjuga também o Oriente Médio, e isso é levado através de uma ligação religiosa e não social por muitos, ou seja, a necessidade de combater o jihad, a guerra santa, a necessidade de combater o judeu e o americano, que é considerado seu maior aliado, e que de uma certa maneira sim subjuga o Oriente Médio através de suas empresas petrolíferas e de seus interesses no mundo inteiro. Primeira parte do nosso vídeo encerrado, vamos agora falar um pouquinho, de maneira bem rápida e resumida, sobre a decadência do Império Romano. Olá, para terminar nossa videoaula, vamos falar agora sobre o Império Romano e sua decadência. Falando no terceiro trimestre sobre Roma, sobre Grécia, da ordem Grécia, depois Roma, e como Roma se transformou em algo extravagante. A Pax Romana, por exemplo, foi um momento de paz total de Roma, na medida em que Roma não tinha mais contra quem lutar. Roma não tinha mais contra quem sequer invadir. Roma já tinha invadido e dominado uma grande parte do mundo daquela época. Uma região incrível, em que Roma pegava os povos derrotados e levava como escravo, fazia pilhagem e tudo mais. Agora, o que faz um império tão grandioso como esse cair em decadência total? Vamos falar sobre algumas causas em que a gente pode falar sobre a crise do Império Romano. Que, na verdade, é o início do processo do mundo medieval. A queda do Império Romano no Ocidente. Primeiro, crise do abastecimento de escravos. Essa crise no abastecimento de escravos está sendo de que forma? Ora, naquele momento nós estamos falando de negros. Nós falamos de escravos, eles derrotados, por exemplo, nas batalhas, eles serviam e trabalhavam com os escravos. Se Roma estava em paz porque não tinha com quem lutar, como pegar escravos? A sociedade romana dependia dos escravos. Portanto, crise no abastecimento de escravos. Grave crise econômica. Era uma sociedade que vivia claramente das pilhagens que fazia e ganharam muito fazendo essas pilhagens. As invasões, elas traziam riquezas, porque toda a riqueza do seu adversário derrotado era adquirido, era pilhado, era tomado e levado até Roma. Dali se faziam outros negócios, mas na medida que a crise de escravos aumentava, a crise econômica também. Constantes invasões dos povos bárbaros. E aí a gente dá uma... Claro que a videoaula é uma resumida, então tem que ser um pouco mais rápido do que o normal. E nós temos que falar um pouco sobre os bárbaros. Eu achei aqui uma imagem que nos dá uma ideia interessante da origem desses bárbaros. Eram vários bárbaros na região. Os saxões, já na região onde nós conhecemos hoje como Reino Unido, os ostragodos, os visigodos, os vândalos, palavra que dá origem ao vandalismo hoje, e vieram vândalos por quê?
Não é porque eles quebravam as coisas em suas terras, não. Eles quebravam as terras que eles invadiam. Bárbaros foi um nome dado pelos próprios romanos a eles. Por que, na verdade? Porque eles faziam barbáries. Não eram, por exemplo, um exército organizado, assim como era o exército romano. Era um exército que, quando atacava, saía na gritaria, numa desordenada incrível, mas, muitas vezes, esse desordenado não era capaz, mesmo em maioria de número, vencer um exército organizado. Mas, à medida, por exemplo, que Constantino, de uma maneira não muito inteligente, essa imagem não está legal, eu vou tentar procurar aqui uma imagem um pouquinho melhor, aqui. Na medida, por exemplo, que Constantino tira a capital de Roma e traz para Constantinopla, já na outra parte do mapa, isso vai fazer com que haja um enfraquecimento do Império Romano. Por quê? Constantinopla é uma região que hoje nós conhecemos como Istambul, na Turquia. O exército romano não vai ter mais condições de defender todo o seu grande e vasto território. Ele vai defender, por exemplo, as posições mais ricas. E foi pensando nesse território mais rico e com as famílias mais ricas que Constantino leva a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla. E de repente a gente vai ter aqui, deixa eu ver, não, uma imagem um pouco maior. Ou seja, ele sai daqui e traz para outra região. Essa outra região, ele não vai conseguir atingir todo o território. E o legal de entender isso é essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Que é uma imagem, um mapa, que fala sobre os bárbaros, deixa eu ver se eu acho, né? Que é uma imagem que fala sobre os bárbaros naquela região. Aqui. Esses são os reinos bárbaros. Por exemplo, você tem os reinos, esse de vermelho, são os outros povos, os árabes, os eslavos, os lombardos. O reino dos suecos, que está nessa região aqui. O Império Oriente, o Império Romano do Oriente, para Constantinopla. Olha a distância de Roma para Constantinopla. A capital do Império Romano sai daqui para cá. Era claro e óbvio que defender as fronteiras ficaria cada vez mais difícil. E na medida que o tempo vai passando, os bárbaros vão começar a massacrar. Eles vão começar a vir em direção a Roma. E essa vinda em direção a Roma vai fazer com que haja uma decadência, na medida que os bárbaros invadem, pilham e arrebentam. Os exércitos já não conseguem mais atrapalhar o crescimento dos bárbaros. E esses bárbaros já estão muito mais organizados do que quando os romanos os invadiam ou os pilhavam. Quando nós voltamos para cá e vemos os motivos da queda, nós vemos a conquista de Roma, de Roma em 466. Marcando assim o fim do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média. E quando eu falo em fim do Império Romano do Ocidente, eu não estou falando do Império Romano do Oriente. Ele ainda vai durar um pouco, até porque a capital continua lá. Mas não vai durar muito tempo também. Constantinopla não ficará muito tempo na mão dos romanos, apesar que será retomada na medida dos séculos que forem passados. Tá legal? E é muito interessante analisar isso, porque essa análise, na medida que todo esse território vai ser modificado, os anos, os séculos vão passando, e o fato de Constantinopla não estar mais na mão de uma política ocidental vai fazer com que haja a necessidade dos europeus procurarem um novo caminho para chegar até as Índias e procurarem especiarias. Reparem como é que a história ela se encaixa. Ela se encaixa graças aos acontecimentos históricos. Os romanos então perdem Roma, não vamos ter a invasão e, claro, a influência dos francos nessa região. E aí nós começamos uma era de cristandade. Os francos eles vão se aliar ao cristianismo. Eles vão entender, por exemplo, que já não há mais uma organização administrativa. Essa falta de organização administrativa vai fazer com que a igreja, que vai continuar existindo, tenha cada vez mais poder. Ele vai se aliar com os imperadores francos, na medida em que os imperadores precisam do apoio da igreja para controlar o povo e a igreja precisa do apoio dos imperadores para poder fazer com que legitimasse o poder da igreja. Começa então o início de uma sociedade medieval. Começa então o processo, o início de uma sociedade que nós vamos conhecer depois como sociedade feudalista, onde a base da sociedade é feita através da igreja, o plebeu vai trabalhar, o imperador, o príncipe e por aí vai.
Isso você vai ver, vocês planam, vai ver já no 7 do ano que vem. E espero que estejamos juntos para vermos isso de perto. Um abraço, muito bom o vídeo. Espero que vocês aproveitem bastante, porque vai cair na prova muito do que eu estou falando aqui. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.